Entenda que você vai precisar arriscar tudo pelo reino. Você vai precisar sacrificar, muitas vezes, o seu estado de paz, o seu estado de segurança, porque se você tiver tudo pronto para começar a empreender, você não precisa de fé. Você não precisa de absolutamente nada. Basta você fazer com as suas mãos. Entende a diferença? Então, quando você coloca essa pergunta na sua cabeça, a primeira coisa que você tem que entender é que no reino as coisas funcionam diferente. Lá em Isaías 55, a palavra diz que ele dá semente ao semeador e pão ao que tem fome. O que isso significa? Ele te dá semente para multiplicar, porque a semente, quando você planta, ela dá uma árvore e essa árvore gera muitos frutos, ok? Mas ele dá pão ao que tem fome, ao necessitado. Em algumas versões vou falar ao necessitado. Entenda que ele te dá semente para multiplicar e pão para comer. Ele sacia as suas necessidades. Lá fala, assim como a água desce do céu, rega a terra, faz germinar, brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que tem fome, da mesma maneira é a sua palavra que desce do céu e não volta para ele vazia sem antes ter cumprido o propósito para o qual ela foi lançada. Então entenda que ele tem uma palavra que sai do trono que não volta para ele vazia sem cumprir o propósito. Assim como ele dá semente ao semeador. O semeador, você precisa entender que ele não dá semente ao que semeia. Porque se ele dá semente ao que semeia, ele só daria semente àqueles que sabem multiplicar. Mas a palavra está dizendo que ele dá semente ao semeador. Ou seja, ele dá semente a quem tem identidade de semeador. Você só consegue reconhecer o recurso à medida em que você reconhece a identidade. Quando você reconhece a identidade, você reconhece essa identidade, essa mesma identidade nas sementes. Então conhecer a identidade te faz reconhecer a semente. Então, à medida em que você conhece a sua identidade, você reconhece essa mesma identidade nas sementes que são para você. Mas lá diz também que ele dá pão ao que tem fome, ou seja, ele vai suprir as suas necessidades. Isso aqui a gente não está falando só do empreendedor. Isso aqui a gente está falando de filho.